Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você veio, não é? E que bom que você está aí nos acompanhando também pela internet, prestando culto a Deus conosco. Queremos convidá-los a abrirem suas Bíblias no mesmo texto que pregamos domingo passado. Você consegue lembrar? Sim ou não? Quem está nos acompanhando aí na oração sabe de cor esse texto já, não é? Qual é o texto? Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. É um tempinho aí para você correr, pegar sua Bíblia e achar o texto. Filipenses 2, 12 e 13. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Glória a Deus. Então você que ficou de pé na sua casa para a leitura da palavra, pode se assentar, não é? Pois bem, irmãos, domingo passado, nós lemos este mesmo texto e fizemos uma pergunta ao texto. A pergunta é: o que significa desenvolver a nossa salvação? Uma vez que o texto diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que significa desenvolver a vossa salvação? Bom, vimos que desenvolver a nossa salvação significa pelo menos três coisas. Desenvolver a nossa salvação significa, em primeiro lugar, crescer espiritualmente. Amém, irmãos? Desenvolver a nossa salvação significa crescer espiritualmente. Em segundo lugar, desenvolver a nossa salvação significa ser frutífero. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, desenvolver a nossa salvação significa tornarmos-nos parecidos com Jesus. De fato, é algo que todos nós temos que abraçar. O desenvolvimento da nossa salvação tem que fazer parte da nossa vida. Não podemos, em hipótese alguma, pensarmos que, já que estamos salvos, podemos relaxar tranquilos, não há mais o que fazer, não é? Recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, agora é só esperar o dia da morte chegar, para então irmos para o céu e assim, não é? Vivermos de forma rasa no terreno ou nos rios do Espírito. Na verdade, precisamos desenvolver a nossa salvação a partir da nossa conversão. Se eu e você, se nós nos convertemos, próximo passo significa desenvolver a nossa salvação. Precisamos crescer espiritualmente, precisamos ser frutíferos no reino de Deus, precisamos dar frutos que agradem a Deus, precisamos dar frutos que são sinais de quem realmente se converteu, mudou de vida, teve a sua vida transformada, é filho de Deus, e precisamos caminhar para o nosso alvo, que é sermos como Jesus. Cremos que, por mais próximos que cheguemos ao nível de Jesus, nunca chegaremos lá, a não ser
na glória, quando tivermos o nosso corpo glorificado, aí sim, então, seremos como Ele é, segundo a própria palavra de Deus. Eu gostaria de, nesta manhã, neste novo dia, neste culto, fazermos uma outra pergunta para o texto. Você sabe, irmão, que esta é uma forma em que nós precisamos adotar para estarmos lendo a Bíblia, para estarmos estudando a Bíblia? Faça leituras fazendo perguntas ao texto. Leia a sua Bíblia fazendo perguntas sobre o texto. Então, a pergunta de domingo passado foi o quê? Amém? O que significa desenvolver a nossa salvação? Pergunta o quê? Neste domingo, a pergunta é como? Amém? Fale comigo, como? Fale comigo, como desenvolver a minha salvação? Como desenvolver a minha salvação? Em primeiro lugar, irmãos, eu quero que você se certifique, antes de responder essa pergunta, eu quero que você se certifique que você realmente é salvo. Porque não podemos pedir a ninguém para desenvolver a sua salvação se ela ainda não foi salva. Como é que a gente pode pedir a alguém que desenvolva alguma coisa que ela não tem? Então, primeiramente, antes de qualquer coisa, antes de prosseguirmos, examine-se a si próprio. E olha, diga-se de passagem aqui, não há tempo, viu? Não há tempo para uma pessoa se converter. O ideal é que a pessoa se converta o quanto antes. A pessoa pode estar na igreja, ser nascida e criada na igreja, passar anos dentro da igreja, participar dos trabalhos, participar dos cultos. O ideal seria que esta pessoa que foi nascida e criada na igreja, que ela se convertesse ainda criança. Esse seria o ideal. Mas nem sempre acontece assim. Às vezes, esta criança vai crescer e só vai se converter na sua adolescência ou na sua juventude. Ou, às vezes, a pessoa que veio de fora, a família não conhecia Cristo, ela foi tendo o entendimento da palavra, e então, um dia, parece que dá um estalo na mente, que ela compreende o Evangelho e recebe no coração e passa a crer verdadeiramente. Mas, alguém pode me perguntar, como é que eu posso saber que eu sou salvo? Alguém pode estar se perguntando, aqui neste templo, ou mesmo em casa, pode estar se perguntando, como que eu faço para saber que realmente eu estou salvo? Preste bem atenção. Se você não tem certeza da sua salvação, provavelmente você não é salvo. Porque isso é uma das coisas que acontecem com as pessoas que são salvas. É a convicção de que realmente elas são salvas. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus que habita em nós, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quem nos dá essa certeza da salvação não é o pastor, não é o pregador, não é, sabe, alguém, o pai, a mãe que ensina para o filho, você precisa ter certeza da sua salvação, e o filho diz, então se eu preciso ter certeza da salvação, então agora eu passo a falar que eu tenho certeza da salvação. É algo mecânico? Não, é algo espiritual. Lá dentro da pessoa ela tem certeza.
Lá dentro da pessoa, ela está certa disso. E essa certeza ninguém consegue tirar. Essa certeza ninguém consegue arrancar. Não é algo que ela vai para uma universidade e passa a receber ensinamentos contrários à fé e durante todo aquele tempo ela perde. Porque ela foi recebendo informações diferentes da palavra de Deus, a Bíblia foi rechaçada naquele lugar, a fé foi massacrada naquele lugar, e então agora ela já não tem mais certeza de nada. Não, a pessoa que tem certeza, que tem convicção, ela pode até variar na intensidade, né? Mas em nenhum momento, se ela realmente é salva, em nenhum momento ela vai ficar em dúvidas. Será que realmente eu sou salvo em Cristo Jesus? Mas você que está nos assistindo aí pela internet, eu quero colocar aí um adendo, já que foi falado, né, sobre a sala que teremos para visitantes, foi falado já? Né? Então, já que foi falado sobre a sala que teremos aí no chat depois, né? É no Zoom, né? Teremos aí uma sala para os visitantes. Nosso culto vai terminar e depois vamos ter um tempo com os nossos visitantes, pelo Zoom. Então, você que não tem certeza, escreva aí desde já, né? Eu não tenho certeza da minha salvação e gostaria de ter. Então fique na sala, tá? Fique na sala, será explicado para você como é que você poderá dar os passos necessários para chegar a esta certeza, a esta convicção. Então, como desenvolver a minha salvação? Em primeiro lugar, faça uma faxina espiritual na sua vida. Faça uma faxina espiritual na sua vida. Deixe este ponto bem marcado na sua mente. Faça uma faxina espiritual na sua vida. Ora, irmãos, se a gente compreendesse melhor o que a palavra de Deus nos ensina sobre santidade e limpeza, nós nos limparíamos mais e limparíamos mais a nossa casa. Não estou falando aqui de mania, viu, irmãos? Então, deixa eu deixar aqui bem claro. Às vezes as pessoas têm mania de limpeza, né? Acabou de limpar, daqui a pouco está a pessoa limpando de novo, né? Às vezes a pessoa tem mania, né, de se lavar e daqui a pouco está ela se lavando de novo. Não estou falando dessa mania, estou falando da vida normal, dentro de um padrão de normalidade, mas que precisa existir a limpeza na nossa vida, precisa. Isso no aspecto físico e também no aspecto espiritual. Amém? Isso serve para as duas áreas, para o aspecto físico e também para o espiritual. Muito cedo o povo de Israel foi orientado a tomar medidas sanitárias, orientados pelo próprio Deus, de coisas que eles não entendiam, mas que era necessário que eles observassem. Há um livro na Bíblia que muita gente, quando lê, ela lê esse livro assim, ó, né? Passa rápido, lê rápido. A pessoa está lendo a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Quando chega neste livro, ela começa a ler rápido. É uma coisa que parece que tem muita importância não, que é o livro de Levítico, né? Livro de Levítico, passa rápido, porque afinal de contas, neste livro fala sobre as leis cerimoniais,
que foram abolidas. As leis cerimoniais, de fato, foram abolidas. Entretanto, alguns princípios que estão neste livro, devem nos chamar a atenção, devem nos alertar. Um deles é este aspecto, o aspecto da limpeza, que foi ensinado ao povo de Israel, e que por causa disso, esse povo, é interessante, irmãos, como é que o povo de Israel sobreviveu a todos os impérios. Se nós olharmos para a história, e nós começarmos a observar os grandes impérios que passaram pelo mundo, nós vamos ver lá o Império Egito, o Império Egípcio, nós vamos ver o Império da Assíria, nós vamos ver o Império da Babilônia, nós vamos ver o Império Persa, nós vamos ver o Império Grego, nós vamos ver mais para frente um pouco o Império Romano. E o povo de Israel esteve sob, vamos dizer assim, sob o jugo de cada um desses impérios. E esses impérios passaram, esses impérios acabaram, e Israel está aí até hoje. E você fica pensando assim, como pode? Quantos povos, quantos impérios surgiram e desapareceram, e um povo pequenininho, chamado Israel, permaneceu até os dias de hoje. Em primeiro lugar, nós sabemos que este povo foi um povo que descendeu de um homem que Deus chamou e fez um pacto com ele. E outra coisa importante que nós precisamos observar é que Deus passou para este povo medidas que, se este povo não observasse, provavelmente esse povo também teria sido destruído no passar dos anos. Porque se hoje, até hoje, em pleno século 21, em 2020, nós estamos enfrentando uma pandemia, imagina naquela época como é que era o negócio. Imagina naquela época como é que era isso. Se hoje a gente tem água sanitária, água em abundância, sabão de coco, não é? Você tem detergente, você tem desinfetante, você tem cloro, álcool 70. Você tem tudo isso nos nossos dias. E nós estamos passando por uma pandemia. Imagina naquela época que tinha nada disso. Se nós hoje sabemos, entendemos, não só sabemos, mas entendemos coisas que prejudicam a nossa saúde. Nós sabemos que existem bactérias, fungos, vírus e um monte de micro-organismos capazes de nos atacar e destruir o nosso corpo. Imagina, agora a pergunta é, como é que Deus ia falar isso? Como é que Deus ia explicar isso para o seu povo naquela época? Deus explicava na medida daquilo que eles podiam ou ser capazes de entender. Então Deus dizia para eles assim, olha, vocês quando, por exemplo, Deuteronômio capítulo 23, versículo 13, depois você pode marcar na sua Bíblia, está escrito assim, como parte, orientação de Deus para o povo de Israel, amém? Como parte do seu equipamento, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar, e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes.
Deus orientou o povo que não era para deixar fezes por aí. Não é? Esse fezes vale para fezes de humanos e fezes de animais também. De vez em quando você está andando por aí, você pisa na caquinha, é ou não é verdade? Hã? De vez em quando você anda por aí, você encontra uns negócios, uns bagulho de seres humanos, não é não? Pelo tamanho do negócio. Desculpa se você é uma pessoa, né, assim, sensível, né? Fique tranquilo. Mas olha que coisa interessante. Esse texto foi escrito em 1450 a.C. Sabe quando é que o microscópio foi inventado? O microscópio, que é capaz de nos revelar os micro-organismos que até então não se sabia existir, 1590 depois de Cristo. Eu estou falando 1450, esse texto, essa orientação que foi dada ao povo de Israel, data de 1450 antes de Cristo. O microscópio, 1590 depois de Cristo. Quanto tempo faz isso aí? Faz a conta. Quantos anos? Da orientação de Deus até a descoberta do microscópio. Soma 1450 anos mais 1500, mais 1590 anos, soma aí. Quando é que o ser humano foi ser capaz de descobrir que existem micro-organismos soltos por aí? Nós temos que de 1837 a 1864, uma peste de cólera no mundo. De novo, a orientação foi dada ao povo de Deus em 1450 a.C. Em 1837 começa um surto de cólera no mundo. Que lá então, um médico inglês chamado John Snow, ele descobriu que o problema da cólera tinha a ver com impurezas e fezes que eram lançadas na água e que o povo estava bebendo aquela água infectada por fezes. E que aquilo estava gerando a cólera. Olha que coisa interessante, irmãos. Em Viena, em 1860, um médico, eu não sei a pronúncia certa do nome, mas é mais ou menos Ignaz Semmelweis. Em Viena, 1860. Eles começam a perceber que muitas crianças recém-nascidas estavam morrendo num período curto. Logo depois do nascimento, as crianças morriam. E eles começaram a se preocupar com aquilo, porque estava morrendo mais criança nos hospitais da época do que nas mãos de parteiras. Olha, mas o que está acontecendo de errado? Então esse homem começou a investigar e ele começou a perceber que esses mesmos médicos que realizavam os partos, eles também trabalhavam fazendo autópsias. Ele acabava de fazer uma autópsia e ia lá fazer um parto. Ao receber a criança com aquela mão toda contaminada, a criança, em poucos dias depois de nascida, a criança morria. Era um número absurdo de crianças que morriam recém-nascidas. Por falta de quê? O simples cuidado de lavar as mãos. Então o médico, esse homem que eu falei aqui, este médico,
ele começou a orientar os colegas acerca da importância de lavar as mãos antes de realizar os partos. Os problemas foram sendo resolvidos. Que coisa interessante, não é? Uma medida tão simples de lavar as mãos, salvando vidas. A Rose estava lendo para mim ontem sobre, também nessa época aí de 1800 e alguma coisa, sobre a tal da doença dos 7 dias. As crianças nasciam e, para cuidar do umbigo, eles enfaixavam as crianças, né? E deixavam as crianças ali, com aquela faixa. Aquele negócio infeccionava e as crianças morriam. E os homens, que não tinham explicação para aquele tipo de coisa, davam o nome da doença de doença dos 7 dias. E eles diziam, olha, a doença dos 7 dias, a gente não sabe de onde vem, mas se a criança morreu é porque era da vontade de Deus. Quando não se entende muita coisa, logo se joga logo se lança a culpa em cima de Deus, não é verdade? E hoje não é muito diferente disso, não. Né? Era da vontade de Deus. Às vezes, cuidados que ainda não se descobriu. Mas interessante, irmãos, há quantos anos a Bíblia vem falando sobre isso? Quanto tempo? E a gente pergunta hoje, quando você lê também Levítico, depois você lê Levítico capítulo 7, versículo 24, fala que quando um animal é encontrado morto, ele não deve ser comido. Entendeu? Porque uma coisa é você matar o animal, a outra coisa é você encontrá-lo morto. Então, o texto diz assim, se o animal morreu, não comas o animal que foi encontrado morto. A pergunta é, por quê? Porque eu acho interessante que Deus, quando fala alguma coisa, mesmo que você não entenda, obedeça. Amém? Porque nessa época, o que o povo entendia? O povo não entendia nada. Mas a lei era a seguinte, olha, se encontrar um animal... Imagina Deus tentando explicar isso naquela época. Alguém entendeu alguma coisa? Hoje todos nós entendemos, naquela época ninguém entendia nada. Deus dizia assim, não faça isso. Até hoje nós não entendemos determinadas coisas que está escrito na Bíblia, que Deus diz, não faça assim, não faça isso. E o povo, ao invés de simplesmente obedecer o que Deus está dizendo, o povo fica perguntando, mas por quê? Mas por quê? Se eu não entendo o porquê, imagina se o povo daquela época, se o povo de Israel naquela época ficasse questionando e dizendo, mas por quê? Mas por que eu não posso comer? Eu preciso de uma explicação. Por que eu não posso comer um animal que foi encontrado morto no campo? Por quê? Não interessa, meu querido, você hoje não entende, vai entender depois. Faça o que Deus disse. Amém? Isso é apenas um exemplo. A palavra do Senhor diz que não deve haver sexo fora do casamento, nem antes do casamento. Mas eu não entendo o porquê. Não interessa. Obedeça. Ele sabe o que fala. Meu Deus mesmo. Não interessa, meu irmão. Deus falou, obedeça. Mas eu não entendo. Não precisa entender, você precisa obedecer. A Bíblia diz assim, pela fé entendemos. Já leu lá Hebreus capítulo 11? Pela fé entendemos. Entendemos? Outra maneira de entender é pela fé. Nós cremos e obedecemos. Não entendo. Amanhã você vai entender, depois você vai entender. Lá, se não entender, na glória você vai entender. Mas uma coisa é certa. Deus está certo.
Coisas que nós não entendemos. Agora, Jesus falou isso para os seus discípulos, que faço agora não entendem agora, mas entenderão depois. Amém? Então você tem, por exemplo, em Levítico capítulo 11, o tipo de animais que poderiam se comer e o tipo de animais que não se deveriam comer. Amém? Tipos de animais marinhos, que deveriam se comer e outros que não deveriam se comer. Por exemplo, está lá na palavra que... Por favor, meu irmão, deixa eu fazer um adendo aqui rápido, senão alguém pode ficar pensando, o pastor está explicando agora, o pastor está ensinando agora a gente voltar às leis cerimoniais, será que é isso que eu estou entendendo? Não, eu não estou entendendo, eu não estou explicando isso. Eu não estou querendo que você faça questão de voltar às leis cerimoniais. Eu estou querendo que você entenda um princípio que Deus explicou e que hoje nós temos condições de entender e tomar cuidado, sim ou não? Amém? Então, por exemplo, nos mares, só deveriam se comer animais, no caso, peixes, animais marinhos que tivessem escamas e barbatanas. Agora, pensa aí nos peixes que a gente come e que não tem escama nem barbatana. Hein? Frutos do mar que a gente come que não tem escama nem barbatana. É proibido comer? Não. Porque a gente sabe que no Novo Testamento, Jesus liberou tudo isso. Jesus santificou tudo isso. Não é? Leia a sua Bíblia com atenção. Mas o cuidado deve permanecer. Sim ou não? O cuidado nós precisamos atentar. Amém? Então, por exemplo, a gente que gosta de um camarãozinho, né? Camarão catupiry, aquele camarão, né? Permanece, você pode comer. Mas atenção, cuidado. Amém? Aquele peixe que eu falei para vocês aqui uma vez que eu ganhei uma sacola de peixe, um peixe chamado de peruá. Aquele peixe não tem escama. E todo mundo diz assim, que esse peixe é delicioso. É mesmo. Ele não tem escama. Se ele não tem escama, na antiga aliança ele era proibido. Mas esse peixe também é chamado de quê? Quem lembra? Peixe porco. Ou porquinho. Será por quê, hein? Será por que você chama um peixe de peixe porco? Hã? Será por quê? Você observa em Levítico capítulo 11, fala de animais que não se deviam comer. Por exemplo, animais que se deveriam comer eram animais que tinham o casco fendido e ruminava. As duas coisas. Tinha o casco fendido e ruminava. Esse você podia comer. É o caso do boi e da vaca. Mas não é o caso do porco. Ah, pastor, mas o porco também tem a fenda na pata, no casco. Sim, mas ele não rumina. Então não se podia comer. O camelo não tem fenda no casco. Ele rumina, mas não tem, também não podia comer. Como é que o povo ia entender isso naquela época? Por que esse pode comer, por que esse não pode comer? Pega uma pessoa questionadora demais, que na época ela ia comer de tudo e dizer assim que nada.
Isso é mania desse povo doido, esse povo aí que diz que é povo de Deus. Não se devia comer coruja. Está lá. Animais que não se poderia comer. Animais que rastejam. Tem gente que come cobra hoje e diz que é gostoso? Tem gente que come. E a gente não pode proibir. Porque na nova aliança não tem mais essas proibições. Agora só tem uma coisa. O que é? Cuidado. Não é? Cuidado, porque não era à toa que na antiga aliança dizia que esses bichos não eram para ser comidos. Insetos. Fala de insetos também. Tem insetos que deveriam ser comidos, outros que não. Por exemplo, você podia comer gafanhoto. Você podia comer grilo. Mas outros insetos não se podiam comer. Bichos que ou rastejam ou andam muito próximo do chão. Não se devia comer lagartixa. Não se devia comer tartaruga. Não se devia comer lacraia. Alguém vai dizer assim, eu comer esse negócio? Meu irmão, o ser humano come de tudo, especialmente lá naquele canto chamado Oriente. Se mexer, o povo está botando da boca. Meu irmão. Aí eu te pergunto, de onde é que veio esse tal de coronavírus? Vai investigar a origem desse negócio. Veio de um bicho que provavelmente não deveria ser comido num mercado de animais, onde eram estocados os animais de qualquer maneira, gaiolas em cima de gaiolas, os bichinhos iam fazendo, os animais iam fazendo caquinha na cabeça do outro, um transmitiu para o outro, que transmitiu para o ser humano, e esse negócio veio parar aqui, no meio de nós. Dá para você dar uma atenção especial para a palavra, irmão? Com todo respeito, eu sei que tem gente que não gosta de falar, mas fale mesmo assim. Diga para a pessoa que está próximo ou não muito próximo de você, né? Cuidado, meu irmão. Cuidado. Cuidado com o que a palavra de Deus diz. Preste atenção no que a palavra de Deus diz, porque muitas vezes a gente sofre desnecessariamente. Eu acho interessante como é que a ciência só se limita a falar da ciência. Não é? Não fala do que a palavra de Deus diz. Quando o povo ainda era incapaz de entender certas coisas, Deus já estava explicando para o seu povo o quê? Cuidado. Sabe o que mais tem no livro de Levítico? Paredes mofadas. É claro que não era falado com essas palavras. Se na tua casa tiver mofo, cuidado. Às vezes a gente olha uma parede mofada assim e diz assim, isso aí é um mofo que está aí. No Antigo Testamento, mofo era considerado lepra. O sacerdote era chamado para investigar o que era aquilo. E os habitantes da casa tinham que sair, o sacerdote examinava aquilo, era orientado, o sacerdote tinha que fazer uma raspagem, deixar aquilo em observação durante 7 dias, depois de 7 dias o sacerdote voltava, observava e via se aquele negócio estava se espalhando ou não, até chegar uma orientação dizendo, olha só, é lepra, sai todo mundo dessa casa. O que pode estar ali naquela parede? O que hoje a gente chama de fungos. Sim ou não? Amém? Então, meu irmão, o que nós estamos querendo falar com isso?
Nós estamos querendo mostrar para os irmãos sobre a importância de nós termos uma vida limpa, e não só fisicamente, mas também espiritualmente. Uma coisa está ligada à outra. Amém? Então, não existe esse negócio de santidade sendo aquela pessoa porca que não toma banho, né? Passa uma semana sem tomar banho e diz assim: eu sou santo, né? Sou santo. Hã? Religiões que ensinam as pessoas a tomar banho de água podre. Por que isso? Porque quanto mais sujo, melhor para os espíritos chamados na Bíblia de espíritos imundos. Assim, meu irmão, se você quer crescer na fé, quer desenvolver a tua salvação, comece arrumando a sua casa. Comece limpando a sua casa. E depois vai limpando a sua vida. Porque a limpeza de uma casa corresponde à limpeza da nossa vida. Às vezes a casa está suja porque a pessoa por dentro, de uma certa forma, também está. Você vê a casa dos acumuladores, que coisa horrível. Pessoas que encontram qualquer coisa na rua, qualquer lixo que ela encontra na rua, ela traz para dentro de casa. Olha o perigo. Até hoje se você encomenda alguma coisa, uma comida para chegar na tua casa, atualmente você tem que ficar desinfetando o que está vindo, porque, não é? Tantos cuidados para lavar a mão, desinfetar as mãos, e esses cuidados deveriam ser normais, naturais no nosso meio. Olha, a palavra do Senhor nos ensina a termos cuidado com a limpeza do corpo, com a limpeza da casa e com a limpeza espiritual. O que seria a limpeza espiritual? A limpeza espiritual significa cuidado com o pecado, evite o pecado na sua vida. Olha, faça uma limpeza, faça uma faxina. Quando você se ajoelhar aos pés do Senhor, faça uma faxina. E em geral, meu irmão, pelo menos uma pequena faxina todo dia. Agora, tem aquele dia que é o dia do faxinão, não é não? Hein, irmão? Tem o dia da faxina diária e tem o dia do faxinão. Assim também é na presença de Deus. Nós nos ajoelhamos e passamos a examinar a nossa vida. A palavra do Senhor fala sobre a ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que a palavra do Senhor está nos ensinando ali? Quanto a examinarmos a nós mesmos. Faça um exame espiritual da sua vida. Veja quantos pecados você cometeu hoje. Veja, se arrependa desses pecados. Confesse esses pecados. Todo dia nós temos que fazer este autoexame para limpar a nossa vida. Mas de vez em quando a gente tem que fazer uma geral. Não é? De vez em quando a gente tem que fazer uma geral, da cabeça até os pés. Não é? Limpar até no meio das unhas. Que tem gente que na hora de tomar banho, toma banho até o joelho. Tá dando para arriar limpa da canela para baixo, deixa. Quando esfrega o pé, meu irmão, por caridade. Então, espiritualmente, nós temos que visitar até os cantos da nossa vida. Amém? Espiritualmente, nós temos que visitar os cantos da nossa vida. Vai. Na sala está tudo, ainda mais quando vai visita. A sala está uma maravilha, né? Mas tem que limpar os quartos também. Tem que limpar os banheiros também. Eu estou falando da sua vida, amém? Eu estou falando agora da limpeza espiritual, amém? Tem que fazer a limpeza dos cantos da sua vida. Perdoar. Quantas pessoas... Quanta sujeira por causa da falta de perdão. Sujeira acumulada.
olha, fulano me fez isso. Se você perguntar, ele tem certinho na cabeça dele. Fulano me fez isso, Beltrano me fez aquilo, Cicrano me fez aquilo outro. Ele tem uma relação de quantas pessoas lhe magoaram. Mas ele mesmo não perdoou ninguém ainda. Então, meu irmão, em nome de Jesus, limpe-se espiritualmente. Perdoe todas as pessoas que te ofenderam para o teu próprio bem. Ainda que você não entenda. Tem gente que não entende por que eu tenho que perdoar. Por que eu tenho que perdoar? Ele nem me pediu perdão. Por que eu tenho que perdoar? Ela não me pediu perdão. Irmão, você já viu uma casa pedir para o dono para limpá-la? Hein? Já viu uma casa, a pessoa está assim, quase dormindo, daqui a pouco ela escuta uma voz assim, me limpa. Que isso? Eu, hein? Vai pegando no sono, quando você vai quase pegando no sono, daqui a pouco tu escuta assim, ó. Os cantos estão cheios de teia de areia. Teia de areia tá ruim mesmo, irmão. Se estiver cheio de teia de areia, tá horrível. Os cantos, olha os cantos aqui em cima, ó. Aqui entre o teto e a parede, quanta teia de aranha. Não, meu irmão, a casa não pede para limpar. Se você deixar, ela vai ficando suja. E os bichinhos que a gente não sabe de onde vem é a tal da aranha, né? Como é que apareceu esses bichos aqui, meu irmão? Não? Comprar aquela vassoura de teto. Tem que ir lá no canto da nossa alma. Tem que ir lá no canto, nos cantos do nosso espírito. Se você não limpar, não será limpo. Vai ficar lá. Vai ficar lá as manchas, as sujeiras, os mofos. Daqui a pouco ele está com a vida espiritual toda mofada e não sabe por quê. Sabe? Como é que é a vida espiritual mofada? Aquela vida que você olha assim, aquela casa que você olha assim, você diz, quanto tempo não limpa, hein? Hã? Você está com a casa toda trancada, mas a poeira entra. Não é? Mesmo assim. Então, meu irmão, minha irmã, como desenvolver a salvação? Em primeiro lugar, faça uma faxina espiritual na sua vida. Amém? Em primeiro lugar, faça uma faxina espiritual na sua vida. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.